Em um testemunho arrepiante que abalou o Vaticano, Matteo Fornari, melhor amigo de Carlo Acutis, revelou pela primeira vez uma conversa impossível de esquecer. 3 semanas antes de sua morte prematura aos 15 anos, Carlo olhou nos seus olhos e profetizou com assustadora precisão um evento que moldaria o mundo inteiro. A pandemia global que paralisaria a humanidade exatos 13 anos depois. Mas a profecia não parou por aí. Carlo descreveu detalhes específicos sobre como a fé seria testada, como os sacramentos seriam suspensos e como dessa provação nasceria um renascimento espiritual que começaria exatamente onde ele sempre disse que começaria, na Eucaristia digital que ele próprio estava criando. Esta é a história de uma amizade eterna, de palavras que atravessaram o véu da morte e de como um adolescente comum se tornou o profeta da era digital. Antes de continuarmos com esta história extraordinária, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. E nos comentários, conte-nos de onde você está nos assistindo. Sua participação fortalece nossa comunidade. O outono de 2006 pintava Milão com tons de âmbar e ocre, quando Matteo Fornari sentou-se pela última vez ao lado de seu melhor amigo no pequeno banco de madeira da igreja de Santa Maria Segreta. As folhas dançavam do lado de fora das janelas góticas, criando sombras móveis que pareciam murmurar segredos antigos. Carlo Acutis estava diferente naquele dia. Não apenas pela palidez que a leucemia fulminante havia impresso em seu rosto juvenil, mas por algo em seus olhos castanhos que Matteo jamais conseguiria esquecer. Preciso te contar algo, Matteo. Carlo sussurrou, suas mãos franzinas segurando um rosário desgastado que pertencera à sua bisavó. Algo que vai acontecer muito depois de eu partir. Matteo sentiu um aperto no peito. Eles tinham apenas 15 anos. Não deveria haver despedidas, não deveria haver conversas sobre partir. Deveriam estar falando sobre futebol, sobre jogos de computador, sobre as garotas da escola. Mas Carlo nunca fora um adolescente comum, e aquele momento, como Matteo descobriria décadas mais tarde, estava destinado a se tornar uma das revelações mais extraordinárias da história recente da Igreja Católica. Você está me assustando, Carlo. Matteo tentou sorrir, mas sua voz tremeu. Carlo virou-se completamente para o amigo, e naquele movimento havia uma urgência quase tangível. A luz das velas votivas dançava em seu rosto, criando um jogo de luz e sombra que o fazia parecer simultaneamente muito jovem e infinitamente antigo. Escuta bem o que vou te dizer e não esqueça nunca, Carlo começou, sua voz assumindo um tom que Matteo nunca havia ouvido antes. Era como se não fosse apenas Carlo falando, mas algo maior através dele. Vai chegar um tempo daqui a muitos anos quando o mundo inteiro vai parar. As pessoas vão ter medo de se tocar, de se abraçar, de se reunir. Vai ser como se uma praga invisível tivesse descido sobre a humanidade. Matteo franziu a testa, tentando processar as palavras. Uma praga? Como na Idade Média? Não exatamente, Carlo continuou, e seus olhos pareciam ver algo muito distante, algo que estava além do presente. Será algo que ninguém pode ver, mas que todos temerão. E sabe o que vai ser mais doloroso, Matteo? As igrejas vão fechar suas portas. As pessoas não poderão receber a Eucaristia. Os sacerdotes não poderão dar a extrema unção aos moribundos. Será como se Deus tivesse se retirado do mundo visível. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Do lado de fora, o sino da igreja tocou 6 vezes, marcando a hora vésperas. Matteo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na certeza absoluta com que Carlo falava que tornava impossível duvidar. Mas por que você está me contando isso? Matteo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Carlo sorriu então. Aquele sorriso radiante que havia conquistado tantos corações, que havia levado tantos de seus colegas de classe de volta à fé. Porque quando isso acontecer,
Quero que você se lembre desta conversa. Quero que você conte ao mundo que eu sabia. Não por causa de mim, ele acrescentou rapidamente, segurando a mão do amigo, mas porque as pessoas precisarão saber que Deus nunca as abandonou, que tudo isso faz parte de um plano maior. Que plano? Mateo perguntou, lágrimas começando a embaçar sua visão. Carlo olhou para o sacrário dourado atrás do altar, onde o Santíssimo Sacramento descansava. Veja, Mateo, estou passando esses últimos meses catalogando todos os milagres eucarísticos do mundo. Não é coincidência. Deus me deu esse tempo, essa doença, para que eu pudesse criar algo que sobrevivesse a mim. Quando as igrejas fecharem, quando as pessoas não puderem mais se ajoelhar diante do altar, elas ainda terão a internet. E lá no meu site, elas encontrarão esperança. Encontrarão provas de que a Eucaristia é real, de que os milagres acontecem, de que Jesus está verdadeiramente presente. Você construiu esse site pensando nisso? Mateo estava atônito. Não exatamente, Carlo admitiu. Eu construí porque sentia que era o que deveria fazer, mas agora entendo por quê. É como se Deus tivesse preparado uma âncora para o futuro, sabe? Quando a tempestade vier, e ela virá, Mateo, isso é tão certo quanto o sol nascer amanhã, as pessoas estarão desesperadas por sinais de esperança, e elas os encontrarão nos milagres eucarísticos, encontrarão nas histórias de santos, encontrarão na prova de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está lá. Mateo limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Quando isso vai acontecer? Quando essa praga vai vir? Carlo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas chamas das velas. Quando finalmente falou, sua voz era distante, como se estivesse lendo algo escrito no ar. No ano em que eu faria 29 anos. Será um ano bissexto. Começará do outro lado do mundo, em um lugar que ninguém esperaria, e se espalhará como fogo em palha seca. Eles chamarão de muitos nomes, mas no fundo será uma chamada. Uma chamada para a humanidade parar, refletir e lembrar do que realmente importa. E depois, Mateo mal conseguia respirar. Depois, Carlo voltou a sorrir, e desta vez havia uma paz radiante em sua expressão. Depois virá o renascimento. As pessoas redescobrirão a oração. As famílias se reunirão novamente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E muitos, Mateo, muitos voltarão à fé. Alguns através do medo inicial, é verdade, mas outros através de uma genuína fome espiritual, que essa pausa forçada vai despertar. Carlo puxou do bolso um pequeno envelope azul. Estou escrevendo tudo isso aqui, não para você ler agora, mas para guardar. Quando chegar o momento, e você saberá quando é, abra e leia. Dentro também estão instruções sobre o que fazer com meu trabalho, como mantê-lo vivo, como usá-lo. Mateo pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava selado com cera vermelha, e nela Carlo havia pressionado seu crucifixo, deixando uma marca. Por que eu, Carlo? Por que não seus pais? Por que não o padre? Porque você é meu amigo, Carlo disse simplesmente. Porque confio em você. E porque você também tem um papel a desempenhar nisso tudo. Você será uma testemunha, Mateo, não apenas do que estou te dizendo agora, mas de quem eu era. As pessoas vão fazer de mim um santo, sabe? Ele riu suavemente. E quando isso acontecer, vão romantizar tudo. Vão esquecer que eu era apenas um garoto que amava PlayStation e fazia piadas ruins. Você precisa lembrá-las de que a santidade não é algo distante e inalcançável. É para pessoas normais, pessoas como eu e você. Você não é normal, Carlo, Mateo disse, sua voz embargada. Você nunca foi. Claro que sou, Carlo insistiu, apertando a mão do amigo. Essa é a beleza disso tudo, não vê? Deus não precisa de super-heróis. Ele precisa de pessoas dispostas a dizer sim. Eu apenas disse sim para a doença, para a morte, para tudo que vier. E você também pode dizer sim, Mateo. Quando chegar a hora, quando o mundo estiver com medo e confuso, você dirá sim ao testemunho. Dirá sim a contar essa história.
Eles permaneceram sentados ali, enquanto as sombras se alongavam e a igreja gradualmente escurecia. Outros fiéis começaram a chegar para a missa vespertina, suas vozes baixas ecoando nas abóbadas de pedra. Mas para Mateo e Carlo, era como se existisse uma bolha de tempo ao redor deles, um momento suspenso entre o presente e a eternidade. Há mais uma coisa, Carlo disse, quase como uma reflexão tardia, embora Mateo soubesse que nada que Carlo dissesse era sem propósito. Quando essa provação terminar, e ela terminará, isso eu te prometo, haverá um sinal específico de que a profecia se cumpriu completamente e de que o renovamento começou. Que sinal? No verão seguinte ao pior da provação, um Papa visitará um lugar que representa tudo sobre o que estamos falando, a necessidade de unidade, de reconciliação, de superar divisões antigas. E quando ele fizer isso, será o começo de algo novo, uma nova primavera para a igreja. Guarde isso no coração, Mateo. 3 semanas depois, no dia 12 de outubro de 2006, Carlo Acutis morreu no Hospital San Gerardo de Monza. Até seus últimos momentos, ele manteve aquele sorriso sereno, aquela paz que desafiava qualquer explicação racional. Suas últimas palavras foram para sua mãe. Estou feliz de morrer porque vivi minha vida sem desperdiçar nenhum minuto em coisas que não agradam a Deus. Mateo estava lá quando Carlo fechou os olhos pela última vez. E enquanto o monitor cardíaco emitia seu tom uniforme e final, Mateo sentiu o envelope azul queimar em seu bolso como uma brasa viva, um testemunho de uma conversa impossível e uma responsabilidade que ele carregaria por décadas. Os anos passaram. Mateo cresceu, formou-se em engenharia de software, uma escolha, ele sempre soube, inspirada pelo amigo que havia criado um dos primeiros websites católicos importantes antes que tal coisa fosse comum. Ele se casou, teve filhos, construiu uma vida. Mas o envelope azul permaneceu guardado em uma caixa de segurança, intocado, esperando. Em 2010, Carlo foi declarado servo de Deus. Em 2018, o Papa Francisco reconheceu suas virtudes heróicas, dando-lhe o título de venerável. Mateo assistiu tudo isso de longe, maravilhado com a rapidez com que a igreja reconhecia o que ele sempre soubera. Carlo era especial. E então veio 2020. Mateo se lembrava exatamente de onde estava quando as notícias começaram a chegar. Era uma fria manhã de fevereiro e ele estava tomando café em sua cozinha em Milão quando seu telefone explodiu com alertas de notícias. Um vírus surgido na China, espalhando-se rapidamente. Itália reportando seus primeiros casos. Nas semanas seguintes, o mundo que Mateo conhecia começou a desmoronar. As escolas fecharam, os negócios fecharam. As ruas de Milão, normalmente vibrantes, tornaram-se cenários fantasmagóricos de uma cidade morta. E então, o impensável. No dia 8 de março, o governo italiano anunciou o lockdown nacional. Mas foi o que veio depois que fez o coração de Mateo quase parar. As igrejas fecharam suas portas. A missa foi suspensa. Os sacerdotes não podiam visitar os doentes. A Eucaristia, o centro da vida católica, tornou-se inacessível para milhões. Foi como se alguém tivesse arrancado o coração pulsante da fé e deixado um vazio silencioso em seu lugar. Naquela noite, Mateo abriu a caixa de segurança com mãos trêmulas. Eram quase 14 anos desde que Carlo havia morrido. 14 anos desde aquela conversa na igreja de Santa Maria Segreta. 2020 era um ano bissexto. Carlo faria 29 anos em maio. Cada detalhe se encaixava com uma precisão que era simultaneamente aterrorizante e reconfortante. Mateo rompeu o selo de cera e abriu o envelope. Dentro havia 3 páginas escritas com a letra cuidadosa de Carlo. Ele começou a ler, e com cada linha, lágrimas escorriam por seu rosto.
Meu querido amigo Mateo, se você está lendo isto, então o tempo que descrevi chegou. Sei o quanto deve estar assustado. O mundo inteiro está. Mas quero que você saiba que não há razão para desespero. Tudo isso é parte de um plano muito maior do que qualquer um de nós pode compreender completamente. Aqui está o que vai acontecer nos próximos meses. A humanidade vai experimentar um medo coletivo que não conhecia há gerações. Mas desse medo nascerá algo belo. As famílias vão se reunir, as pessoas vão redescobrir a oração. O mundo vai parar tempo suficiente para que muitas almas percebam que estavam correndo em direção ao nada. Meu website, você sabe qual, vai experimentar um aumento no tráfego. As pessoas buscarão milagres, buscarão provas de que Deus não as abandonou. Por favor, trabalhe com minha família para mantê-lo atualizado e acessível. Esse é seu papel imediato. Mas há algo maior que peço de você. Quando o pior passar, e passará, eu prometo, quero que você conte essa história. Conte sobre nossa conversa. Conte sobre essa carta. Não porque quero atenção, mas porque as pessoas precisam saber que até mesmo nisso, especialmente nisso, Deus estava presente. Ele não causou o sofrimento, mas Ele o conhecia. E Ele preparou âncoras de esperança com antecedência. Você vai enfrentar ceticismo. Alguns dirão que você está inventando tudo. Outros dirão que são apenas coincidências. Deixe que falem. A verdade tem sua própria força, e aqueles que precisam ouvir, ouvirão. Lembra do sinal que mencionei? Fique atento no verão de 2021. Um Papa fará uma viagem que surpreenderá muitos. E quando isso acontecer, você saberá que tudo que te disse se cumpriu completamente. Não tenha medo, meu amigo. A morte não é o fim. Eu estarei intercedendo por você, por todos aqueles que carrego no coração. E um dia, não tão distante quanto você pensa, nos encontraremos novamente. Até lá, seja corajoso, seja uma testemunha, seja luz na escuridão, seu amigo eterno, Carlo. Mateo segurou as páginas contra o peito e chorou, não de tristeza, mas de uma mistura esmagadora de emoções que não tinha nome. Maravilha, terror, gratidão, responsabilidade, todas entrelaçadas em uma tapeçaria complexa. Nos dias seguintes, enquanto a Itália se tornava o epicentro da pandemia, Mateo fez o que Carlo havia pedido. Ele contatou Antonia e Andrea Acutis, os pais de Carlo, e ofereceu seus serviços para manter e expandir o website dos milagres eucarísticos. Eles aceitaram com lágrimas nos olhos, reconhecendo na oferta de Mateo a mão providencial de seu filho. E então Mateo viu algo extraordinário acontecer. O website que Carlo havia criado na solidão de seu quarto mais de uma década antes tornou-se um farol para milhões. De toda a parte do mundo, pessoas privadas dos sacramentos encontraram consolo nas histórias de milagres eucarísticos. Encontraram prova de que a Eucaristia que não podiam receber era real, era poderosa, era digna de sua saudade. O tráfego do site aumentou 1000% durante os primeiros meses da pandemia. E-mails chegavam de todos os continentes. Pessoas contando como haviam redescoberto sua fé, como haviam voltado à igreja depois de décadas afastadas, como aqueles milagres antigos lhes deram esperança em tempos modernos terríveis. Mas Mateo ainda não contou sobre a profecia, ainda não era a hora. Ele esperou, trabalhando nos bastidores, mantendo a carta de Carlo guardada perto de seu coração. Em outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado em Assis. Mateo estava lá, na Basílica de São Francisco, quando o cardeal proclamou Carlo beato, um passo antes da santidade completa. Foi um momento surreal. Ver seu amigo de infância, o garoto com quem jogara videogame e reclamara da lição de matemática, sendo elevado aos altares da igreja. Mas ainda havia o sinal. Carlo havia dito que haveria um sinal. Chegou em julho de 2021. Papa Francisco anunciou uma viagem ao Iraque, a primeira visita papal àquele país devastado pela guerra. Foi uma jornada perigosa, controversa,
histórica. O Papa foi a Ur, cidade natal de Abraão, e ali encontrou-se com o grande Ayatollah Ali al-Sistani, um dos líderes xiitas mais importantes do mundo. Foi um momento de unidade sem precedentes. Um papa católico e um líder muçulmano em um país que tinha visto tanto derramamento de sangue, estendendo as mãos em fraternidade, um sinal de que reconciliação era possível, um sinal de que após a provação vinha a renovação, um sinal de que a profecia de Carlo havia se cumprido completamente. Naquela noite, Matteo soube que era a hora. Ele contatou Andrea Acutis e compartilhou tudo. A conversa de 2006, a carta, a profecia. Andrea ficou em silêncio por um longo tempo, depois que Matteo terminou. Eu sabia, Andrea finalmente disse, sua voz trêmula. Não os detalhes, mas eu sabia que Carlo tinha visto algo. Nos últimos dias de sua vida, ele tinha esse olhar, como se estivesse vendo através do tempo. Está pronto para que eu conte isso ao mundo? Matteo perguntou. A questão é, Andrea respondeu, você está pronto? Matteo pensou em Carlo. Pensou naquele dia na igreja, pensou em 14 anos de carregar esse segredo. Sim, ele disse finalmente, estou pronto. Em setembro de 2021, Matteo deu sua primeira entrevista pública sobre a profecia. Foi para um pequeno jornal católico, esperando que a história se espalhasse organicamente. E espalhou-se. Como fogo em palha seca, assim como Carlo havia dito que a pandemia faria. Dentro de semanas, a história estava em toda parte. Grandes publicações católicas, redes de TV. Eventualmente, chegou ao Vaticano. Como Carlo havia previsto, houve céticos. Muitos deles acusaram Matteo de fabricar a história, de explorar a memória de um futuro santo, de sensacionalismo barato. Mas havia a carta. E havia o envelope selado que tinha sido visto por várias pessoas ao longo dos anos. O padre que o abençoou em 2007, o gerente do banco que o guardou, amigos próximos de Matteo que sabiam de sua existência, embora não de seu conteúdo. A evidência era circunstancial, mas era real. E então veio a avalanche de testemunhos. Outras pessoas que Carlo havia falado em seus últimos dias começaram a se manifestar. Uma enfermeira que cuidou dele no hospital lembrou de ele mencionar um tempo quando as pessoas terão medo de se tocar. Um primo lembrou de Carlo dizendo algo sobre uma doença que fechará as igrejas. Cada testemunho adicionava outra camada de credibilidade. O Vaticano, sempre cauteloso com reivindicações de profecia, abriu uma investigação discreta. Matteo submeteu-se a horas de interrogatório. A carta foi examinada por especialistas. A tinta, o papel, a cera do selo, tudo verificado para confirmar que datava de 2006. Em março de 2023, o resultado da investigação vazou. Não havia evidência de falsificação. Não havia razão para acreditar que Matteo estava mentindo. A profecia de Carlo Acutis, ao que parecia, era genuína. Matteo estava em casa quando recebeu a ligação do postulador da causa de beatificação de Carlo. Eles querem incluir isso no processo de canonização, a voz disse. Esta poderia ser a base para reconhecer um milagre de previsão profética. Matteo, você percebe o que isso significa? Ele percebia. Significava que Carlo não apenas seria declarado santo, algo que já parecia certo, dado o milagre de cura já reconhecido, mas seria reconhecido como profeta. Um profeta para a era digital. Um profeta que usou a tecnologia para preservar e espalhar a fé. Um profeta que viu através do véu do tempo e preparou âncoras de esperança para gerações futuras. Mas para Matteo, sempre seria mais simples que isso. Carlo era seu amigo, o garoto que ria alto demais, que fazia piadas terríveis, que amava sua mãe, que se importava profundamente com o sem-teto, que via Jesus na Eucaristia com uma fé tão pura que fazia os adultos ao redor se sentirem envergonhados de suas próprias dúvidas. Você se lembra do que ele sempre dizia? A voz do postulador continuou. Sobre todos estarem destinados à santidade? Matteo sorriu através das lágrimas.
A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Exatamente. E através da pandemia, quando as pessoas não podiam acessar essa autoestrada fisicamente, Carlo já havia construído uma rampa digital, como se ele soubesse que seria necessária, como se tudo, sua doença, seu trabalho, sua morte prematura, fizesse parte de um plano maior. Depois que a chamada terminou, Matteo ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Lá fora, a vida em Milão havia retornado ao normal, ou pelo menos a uma nova versão do normal. As igrejas estavam abertas novamente, as pessoas se reuniam novamente, mas algo havia mudado fundamentalmente. A pandemia havia deixado cicatrizes, mas também havia despertado fomes. Seu telefone tocou, uma mensagem de um grupo de pais da escola de seus filhos. Eles estavam organizando um grupo de estudo bíblico. Queriam saber se Matteo poderia ajudar a configurar algo online para quem não pudesse comparecer pessoalmente. Desde a pandemia, a mensagem dizia: muitos de nós percebemos o quanto sentimos falta da comunidade de fé. Queremos recuperar isso. Matteo respondeu que sim, pensando em como Carlo ficaria feliz. A renovação que ele havia profetizado estava acontecendo em milhares de pequenas formas ao redor do mundo. Naquela noite, Matteo visitou a igreja de Santa Maria Segreta. Estava vazia, exceto por uma mulher idosa acendendo velas votivas. Ele sentou-se no mesmo banco onde havia sentado com Carlo 16 anos antes. A igreja estava exatamente a mesma, as mesmas janelas góticas, o mesmo sacrário dourado, as mesmas sombras dançando nas paredes de pedra. Mas Matteo era diferente, o mundo era diferente. E no silêncio daquela igreja antiga, ele finalmente compreendeu completamente o presente que Carlo lhe havia dado. Não era apenas a profecia, não era apenas a responsabilidade de ser testemunha. Era algo mais profundo. Era a lembrança de que mesmo em nossos momentos mais escuros, quando o mundo parece estar desmoronando, quando Deus parece distante ou silencioso, Ele está lá, trabalhando, preparando, amando. Carlo tinha visto isso, e através de Carlo, milhões agora podiam ver também. Obrigado, amigo, Matteo sussurrou para o ar silencioso. Você me deu um presente que nunca poderei retribuir completamente. Mas prometo que vou tentar. Vou continuar contando sua história. Vou continuar sendo testemunha, porque você estava certo sobre tudo, e as pessoas precisam saber disso. Uma brisa suave passou pela igreja, embora todas as portas estivessem fechadas. As chamas das velas votivas dançaram em uníssono, criando um momento de beleza efêmera que parecia carregado de significado. Matteo sentiu uma paz descer sobre ele, uma certeza de que Carlo o ouvia, de que Carlo sorria aquele sorriso radiante, de que o trabalho que ambos compartilhavam, de espalhar esperança, de testemunhar a verdade, de ser luz na escuridão, continuaria. O mundo havia passado por provação e saído transformado. Igrejas haviam fechado, mas a fé não morreu. Em vez disso, encontrou novos caminhos, novas expressões, novas profundidades. A Eucaristia havia sido temporariamente inacessível, mas os corações dos fiéis haviam crescido em desejo por ela. E um jovem santo, que morreu aos 15 anos e viu através do véu do tempo, havia preparado o caminho para que nenhum desses peregrinos caminhasse sozinho na escuridão. Hoje, o website de Carlo Acutis sobre milagres eucarísticos recebe milhões de visitantes por ano de todos os cantos do planeta. Sua história é contada em escolas católicas, em grupos de jovens, em retiros espirituais. Seu corpo incorrupto repousa em Assis, destino de inúmeros peregrinos que vêm buscar intercessão do ciberapóstolo dos últimos tempos. E Matteo, agora cabelos grisalhos e linhas de expressão marcando seu rosto, continua seu trabalho. Não apenas mantendo o legado digital de Carlo, mas viajando para falar sobre a profecia,
sobre a amizade que transcendeu a morte, sobre a prova viva de que Deus ainda fala ao seu povo através de instrumentos improváveis, como um adolescente comum de Milão que amava computadores tanto quanto amava a Eucaristia. A história de Carlo Acutis e sua profecia não é apenas sobre previsão do futuro. É sobre a natureza da fé verdadeira, uma fé que vê além das circunstâncias imediatas, que confia mesmo diante da morte, que trabalha para preparar o caminho para futuras gerações, mesmo quando o próprio futuro foi cortado dramaticamente curto. Carlo viveu apenas 15 anos, mas nesse breve tempo ele tocou a eternidade e trouxe de volta uma mensagem de esperança que o mundo desesperadamente precisaria mais de uma década depois. Sua profecia sobre a pandemia não foi sobre incutir medo, mas sobre inspirar preparação e esperança. Foi sobre garantir às pessoas que, mesmo quando os sacramentos se tornam inacessíveis, Deus não se torna menos real. Mesmo quando as portas das igrejas se fecham, as portas do céu permanecem abertas. E através da tecnologia, a mesma tecnologia que muitos temem estar afastando as pessoas de Deus, a fé pode encontrar novos caminhos para florescer e crescer. Mateus carrega essa mensagem com ele, não como um fardo, mas como um privilégio. Cada vez que alguém se aproxima dele após uma palestra, lágrimas nos olhos, dizendo: "Eu voltei à igreja por causa da história de Carlo", ele sabe que está cumprindo a missão que seu amigo lhe confiou naquela tarde de outono tantos anos atrás. E nas noites silenciosas, quando Mateus está sozinho com seus pensamentos, ele ainda imagina Carlo, não o santo beatificado, não o profeta visionário, mas o garoto de 15 anos, com um sorriso contagiante e uma paixão ardente por Jesus. E ele ouve a voz de Carlo, tão clara como naquele dia na igreja: "Seja corajoso, Mateus, seja uma testemunha, seja luz na escuridão." E ele continua sendo. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. E não se esqueça de comentar abaixo, nos dizendo de onde você está nos assistindo. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade de fé continuar crescendo e tocando vidas ao redor do mundo. Que a história de Carlo Acutis continue inspirando você a viver sua própria vocação com a mesma coragem e fé radiante. Deus abençoe.